que o seu fígado está tentando te dizer? Já parou para pensar sobre isso? Deixa eu colocar aqui os nossos temas. Este mês nós estamos aqui começando falando sobre fígado novamente, porque este mês é a campanha, né, do Julho Amarelo, que vem trazer essa preocupação sobre a prevenção e cuidados em relação às hepatites virais. Então, semana passada já trouxemos esse tema aqui, né, sobre o que as hepatites virais estão tentando te dizer e como o fígado é um órgão super importante aqui do nosso organismo, tendo tantas outras doenças que podem atacá-lo, resolvemos então falar mais um pouco sobre fígado, tá bom? Vou aguardar aqui as meninas chegarem por aqui. Hoje eu estarei sozinha por aqui, mas cheguem para me fazer essa companhia. Eu vou mandar aqui os avisos. Já coloquei. O que o seu fígado quer te dizer? Sendo o fígado um órgão que é fundamental ali na sua digestão, que ele recebe e filtra tudo, né, que chega por ali, também tem a bile, né, que é responsável por ajudar nessa sintetização da digestão. Olá, Cleide, bem-vinda por aqui. Então, tudo está passando por ali, né? Fazendo com que transforme tudo que você se alimenta em energia. E pela visão da medicina tradicional chinesa, é ali mesmo o ponto do Qi, que é essa energia vital. Então, quando tem algum bloqueio energético, acaba com que você acabe se sentindo mais cansada, né? Vai ter o caminho tanto do seu fígado para o emocional, como do emocional para o fígado, entende? Porque se a energia estiver bloqueada, eu vou sentir no emocional. E se eu tiver em algum conflito emocional, o meu fígado vai sentir, porque é ele também que vai filtrar as suas emoções. Você consegue me ouvir bem, Cleide? Tá tudo jóia para você o som? E a imagem, consegue me ver bem? Muito frio por aí? Eu espero que vocês estejam me escutando perfeitamente, porque o assunto hoje é extremamente importante. Então, quando há, né, algum bloqueio ali no fígado, vai atacar mesmo, vai afetar as minhas emoções. E quando eu estiver com emoções densas, né, que a gente fala que é a raiva, né, a frustração prolongada, o ódio, né, aquela pessoa agarrada no ódio, que tudo ela sente ódio, sabe? Oi Marise, bem-vinda por aqui. Frustração, raiva, ódio, ressentimento, tudo que a gente ressente, sabe? Que fica lembrando daquilo, que volta na sua mente, e aí todas as vezes que você pensa, você sofre de novo, ressentindo aquilo. Ou as propriamente mágoa, né? Oi, preciosa, bem-vinda por aqui. Então, as emoções, digam pra mim se vocês conseguem me ouvir bem ou se eu preciso falar um pouco mais alto, porque tem alguém que mandou a solicitação aqui, eu vou mandar entrar, hein? Marise, deseja entrar? Você tem alguma doença no fígado? Quer compartilhar pra gente a sua experiência? Eu já tive esteatose hepática, que é a tal da gordura no fígado, que é super normal. E aí, obrigada, Cíntia. E aí nós precisamos olhar para isso, porque o estilo de vida que a gente leva hoje,
faz com que a gente sobrecarregue demais o nosso fígado. Ele está sempre muito sobrecarregado por conta da alimentação propriamente dita, que é sempre muito ultraprocessada, né? Essas coisas, tudo que a gente compra industrializado. Então, acaba sobrecarregando mesmo esse trabalho digestivo dele e de filtragem das toxinas, porque a gente está se envenenando o tempo inteiro com essas comidas cheias de aditivos químicos, né? Para manter aquilo na prateleira sem estragar por meses, né? Às vezes ano. Então, é muito importante a gente observar que todas essas comidas ultraprocessadas estão sobrecarregando o fígado por conta desse nosso estilo de vida, de que já não cozinha mais tanto em casa, de que é prático comprar tudo na prateleira dos supermercados, mas o ideal para a gente fazer esse detox, né, do nosso fígado seria descascar mais, né? Comer as comidas mais frescas, in natura, né, vegetais e carnes, sem ter esse processamento químico que faz com que, além de tudo, mate, né, os micro-organismos que poderiam estar sendo benéficos para a nossa flora intestinal, por exemplo. Então, quando a gente olha para esse órgão imenso, lindo, maravilhoso, que ele começa a desenvolver, por exemplo, essa gordura no fígado, que eu, quando eu tive, imaginava, quer dizer, fui pesquisar e saber o que estava por trás disso, e não e só achava artigos e matérias que diziam que era por excesso de gordura, e aquilo absolutamente não fez sentido para mim, porque eu já vinha desde muito jovem, né, que eu fiz nutrição, minha primeira formação, e eu fugia da gordura, porque era nos ensinado que a gente não poderia estar comendo gordura, nem as ditas naturais, né, como um abacate, como um azeite, nada poderia ser em excesso, né? Tudo muito, muito pouco. Então, eu, por exemplo, adoro comida com banha de porco, né? Boa filha de mineira. Eu fugia da banha de porco. Eu passei uma vida, pensa, passei uma vida me privando de comer um toicinho, um torresmo, de comer uma comidinha caseira frita ali na banha, por conta do que eu tinha aprendido, que não era bom, que a gente tinha que usar óleo de canola, veja só. Da onde veio a canola, né? Que era mais, que a indústria sabia muito mais sobre alimentação e o que era saudável pra gente do que a natureza. Enfim, naquela época eu não questionava isso. Mas como não fez sentido para mim eu estar com gordura no fígado, tendo uma dieta que foi a vida inteira sem gordura, eu não me conformei com aquelas coisas que eu tava lendo ali na internet que dizia que eu precisava tirar a gordura, porque eu não tinha o que tirar, vocês entenderam? Eu não tinha o que tirar. Eu acabei tirando o azeite até, porque eu lembro que não tinha o que tirar. Aí eu falei, bom, então vamos continuar estudando, né? E até que eu achei o que realmente é uma causa do que a gente acumula, de gordura que a gente acumula no fígado, que é justamente essa dieta de ultraprocessados, de muita carboidrato, né? A dieta, inclusive quando eu aprendi, gente, o que era uma alimentação equilibrada, 70% era carboidrato. Quando eu ia fazer uma dieta, presta atenção, era 70% carboidrato, de 10 a 15 proteína e mais ali até 5, 10 aliás, de 10 a 25 proteína, de 5, 10 a gordura. Então, assim, o excesso de carboidrato já fazia parte, né, da minha constituição ali. E aí que eu caiu a ficha, né? Então, eu estou me envenenando de carboidrato. E quando eu tirei, então, esse excesso, só comia só tubérculos, né? Essa coisa natural mesmo da terra, que nos traz um carboidrato saudável. Pronto, né? A gordura do fígado pôde se sair dali. Deixa eu ver o que a Marisa está falando. Foge da gordura também. Então, você não tem mais a vesícula. E o curioso, sabia? É que a vesícula, por ser esse órgão que atua
no processamento da gordura, ela, se você não está ingerindo gordura, ela vai ficar atrofiada, vai criar as pedras, porque não foram usados ali. O que não foi usado calcifica e vira as pedras. E aí nisso que você acaba tendo que tirar, né? Que é o que a medicina tradicional nos orienta, arranca a vesícula e tá tudo certo. E aí depois você evita gordura o resto da vida, né? Então, assim, o quanto a gente segue essa medicina tradicional e tudo bem, a gente precisa, tá? Ter discernimento que quando a gente tá com uma doença, a gente precisa tratá-la e a gente vai tratá-la com o que a medicina nos propõe, ok? Só que se a gente não tratar a causa emocional, que é o que nos aflige, nos sobrecarrega, aquilo vai voltar, entendeu? Aquilo vai voltar. Então, assim, esses sentimentos que ficam lá reprimidos no fígado, que é como ele processa a alimentação, é o mesmo jeito ele processa ou deveria processar as emoções. Ele tem essa função tanto física de processamento como de o emocional, entende? O processamento emocional. Só que como a gente é educado a reprimir, aquilo condensa. E aí vai, né, gerar, como eu já falei, a esteatose. Eu me lembro agora olhando para trás, quando eu tive isso em 2017, era um momento de raiva, assim, eu tinha muita raiva, tinha situações ali que vinham de anos, né, desde a minha gravidez do meu filho, então tinha coisas emocionais que eu já estava arrastando há algum tempo, culminou naquele sobrepeso absurdo, que foi o ano que eu tive mais sobrepeso, né, 2017. E aí, isso ajuda, você entendeu? Que isso dá um empurrãozinho, você tá na beira, dá um empurrãozinho para você desenvolver aquela doença, porque o emocional já estava facilitando aquilo, com a raiva, com o ressentimento, com as frustrações, a frustração prolongada, entende? De uma falta de domínio sobre o que está acontecendo no externo e a gente sentir impotente ou incapaz, né? Então, todas as vezes, sim, pequenas variações de sentimentos em relação às doenças, né? Por exemplo, o câncer vai ser as doenças do fígado, tá? Porque todas têm uma base e algumas variações em relação a qual doença que está cometendo. Então a gente sabe que no físico a gente está se alimentando mal, a gente está tendo mais estresse do que deveria e tá sem exercício, então a gente está no sedentarismo. Às vezes a gente está num momento emocional ruim e aí acaba se refugiando no excesso de carboidrato, que é gostoso, né? Dá uma sensação de preenchimento, aquele estufamento, né? Dá uma sensação de preenchimento, aquele vazio que você não consegue tapar. Ou você tá recorrendo ao álcool porque dá aquele torpor que você precisa para amortizar o sentimento. Então, a conduta no físico tá mostrando um reflexo emocional. E aí desencadeia o resultado físico, que é as doenças nesse órgão, que acaba sofrendo com todo esse mal conduta no físico e com essa sobrecarga emocional. O que vocês estão... Vocês conhecem alguém que já desenvolveu um câncer, por exemplo, no fígado, ou uma hepatite, né? Uma cirrose, são o fígado, imagina o fígado, que é um negócio que tem uma textura macia, ele fica fibroso, ele condensa e ele perde a sua capacidade de fazer esse processo de filtragem dos alimentos e também do emocional. Então, o quanto eu estava sendo rígida, tendo dificuldade de processar aquilo que estava acontecendo comigo, tá? Processar e digerir aquilo que estava acontecendo na minha vida emocional naquele momento, entende?
Tá fazendo sentido, Cíntia? Que bom. Vocês também já desenvolveram aí gordura no fígado, uma cirrose, não, uma hepatite, né? Cirrose é um negócio mais grave, né? E os medicamentos também, né, meninas? Que todas. Eu lembro quando eu tava tomando Torcilax, aquilo era forte. Quando eu li aquela bula que tava dizendo que aquilo ia acabar com o meu fígado, eu falei, oh Deus. Alô, vamos olhar para essa dor no físico que tava. Eu nem lembro qual era a dor. Eu acho que era no pescoço, faz alguns anos já. Eu não tinha ainda esse conhecimento, né? Então eu não fui lá procurar qual era a causa que estava me afetando. E justamente essa coisa no pescoço, né? Que você não quer olhar. O que você não quer olhar? Isso a gente vai falar semana que vem, tá? Que são a campanha do Junho Verde, aliás, Julho Verde, é justamente doenças de pescoço e cabeça. Isso aí a gente fala semana que vem. Eu conheço o pai dos meus filhos, veio a óbito. Ai, caramba, câncer no fígado. Infelizmente, muitas pessoas não vão atrás de conhecimento porque o seu corpo está gritando exatamente. Bom dia, Si, que bom ter você por aqui. Meninas, exatamente. E aí que tá, né? Essas doenças gravíssimas que vão levar a óbito. E mesmo quando a medicina trata, consegue nos livrar ali, curar naquele instante, se eu não resolver o que tá me adoecendo no emocional, né? Isso vai retornar, vai voltar. E aí, sabe, aquela coisa que ou você olha e é difícil, gente, é difícil olhar, porque nos faz sofrer, né? É difícil, a gente não quer. O mecanismo normal é fugir. É normal, a gente não quer reviver a dor, a gente não quer sentir de novo. Então, para isso que a gente vem trazer essa clareza, sabe? Porque quando a gente fala para vocês, olha, o seu emocional tá te adoecendo, você pode olhar para isso, aliás, você deve olhar para isso antes que isso te leve, né? Então, a terapia que a gente trabalha, que é uma terapia que vai na raiz emocional que tá trazendo todo o seu sofrimento, a gente consegue te livrar não só do que te adoece no físico, do emocional, né? Como que é o nosso trabalho, mas também no físico, vocês entenderam? Porque a gente tira essa raiz que te traz esses sentimentos mais densos, né? Que vão condensar em doença no seu corpo físico, entende? Então, você tá na caminhada, amiga, que maravilha. Vai ouvindo a gente aí. Caminhada pela paz, né? Tá muito frio por aí, amiga, no alto? Tô aqui trazendo clareza para essas meninas, porque o fígado, de vez em quando, a gente tinha aquela tradição antiga, né? De fazer, de vez em quando, um detox, sabe? Tomar coisas amargas. De acordo com a medicina tradicional chinesa, esses alimentos amargos ajudam você a limpar, né, o fígado, fazer esse detox que de vez em quando precisa, de acordo com o que você vem comendo e intoxicando ele há tanto tempo. Então, a gente olha para o funcionamento dele com bastante carinho. Vamos combinar isso? Vamos combinar, né, que a gente vai olhar para esse órgão tão poderoso com mais compaixão pela gente mesmo e pelas nossas emoções, né? Porque a gente veio desse lugar de que é errado sentir raiva, é errado sentir ódio, é errado, né, ter brabeza, como dizia antigamente. E na verdade, a gente acaba reprimindo, que a gente não vai deixar de sentir, a gente está reprimindo na força do ódio, né, como diz hoje em dia. E vai fazer muito mal, entende? Vai ser esse veneno amargo que a gente engole, achando que vai afetar o outro, mas a gente tá matando a gente mesmo, né? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Já vi falar que o câncer é uma doença emocional e te leva à morte. É mito? Então, te leva à morte se você não olhar para isso, né? Para esse emocional que você sente. A raiz emocional do câncer, qualquer área, é o rancor, é a mágoa, é o que você ressente de alguém, entende? Então, de acordo com cada órgão, vai dizer sobre uma coisa, né? Mas o emocional mesmo é raiva, ressentimento, rancor, reprimido,
né? Aquela coisa que você, como chama, fica ali, sabe, ressentindo por longo tempo. Então, no fígado, vem falar sobre essas emoções mais densas, né? Mas o câncer, de um modo geral, é essa raiz emocional, tá? E aí, por exemplo, de acordo com os lugares, vai significar uma coisa diferente. Oi, Fabi, bem-vinda por aqui. Friozinho, né, minha amiga? Aí no alto do Jaraguá também, né? É isso mesmo, Cleide. É muita. E aí que tá, né? A gente não vai conseguir deixar de sentir a raiva, por exemplo, que é uma emoção primária. Mas o que a gente pode deixar de sentir é esse rancor, entendeu? Essa mágoa, essa coisa que a gente tá guardando, que a gente tá sobrecarregando e fica mesmo esse peso aqui no fígado e congestionando a energia, né? A energia vital também que deixa de fluir. Bom dia. Por conta desses sentimentos densos que a gente está guardando. Então, como seria se nós conseguíssemos libertar a gente mesmo de ressentir? Ah, Gi, mas é difícil, eu não consigo. Inclusive, várias vezes eu já ouvi, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo porque a pessoa acha que é um favor que está fazendo para o outro, um benefício que está dando para o outro. Se eu perdoar ou deixar de nutrir esse sentimento ruim por ela, sabe? Mas não é para o outro, não é um benefício para o outro, porque de modo geral ele deve estar vivendo a vida dele, sabe? E cuidando da vida dele e tá nem aí porque você tá sentindo, mas é você que tá envenenando, se envenenando com isso, sentindo de novo, assim, toda vez que vem a memória, e eu posso dizer, porque já senti, né? Por isso que eu desenvolvi uma esteatose. Toda vez que a pessoa vem na minha memória, dá se agarra na raiva, né? Dá um ódio. Você fala, por que eu vivi isso? Por que eu permiti isso? Porque aí vem aquelas coisas aí, o que você tem que fazer, né? Dá um cancela. Tira isso da sua cabeça, bota um outro pensamento na cabeça, porque a gente precisa ser mestre do que tá passando aqui dentro. Precisa liberar você mesma desse perdão que você não tá dando para você mesmo por ter se permitido viver aquela circunstância que acabou te adoecendo, entende? Deixa eu ler aqui vocês. Já vi, papapá. Todos os sentimentos irão existir, sim, raiva, tristeza, felicidade. A diferença é o que vamos fazer com eles. Exatamente, o que vamos fazer com eles e o que a gente escolhe que cresça, entende? O que a gente escolhe que cresça dentro da gente. Então, uma vez eu ouvi que onde há amor, não há medo. E aí eu falei, olha, que faz sentido. Se todas as vezes que eu tiver medo, eu coloco o amor na frente, aquilo diminui a razão do medo. Por exemplo, vou abrir aqui uma vulnerabilidade para vocês aqui. Tô aqui eu sozinha, acostumada a fazer live com a minha amiga Cícera Ferreira, e com ela é muito mais leve. Claro, o medo de estar aqui falando com vocês sozinha, se eu vou dar conta, pensa. O que eu trouxe para hoje? Eu vou falar com amor, vou trazer o amor, porque uma pessoa que tá com uma doença séria no fígado, que às vezes ela conscientemente ela diz, eu não quero caminhar para a morte, né? Eu quero viver, eu quero sarar, eu quero curar, eu quero ter uma nova vida. Só que ela não tem a clareza de que inconscientemente ela está caminhando para a morte porque ela se sente incapaz ou injustiçada, várias emoções que estão ali no fundo, que estão carregando ela para um desfecho de óbito, entende? Então, quando eu coloco essa verdade aqui, o amor, né, como sendo a base não há como falar que não é a base da verdade, é o amor, de eu vir aqui e trazer esse conhecimento para que vocês possam compartilhar com quem de repente acontece um diagnóstico de doença hepática, entende? E aí essa pessoa pode ter uma esperança a mais, porque além de usar tudo que a medicina tradicional vai orientar ela ali para fazer a sua autocura,
a sua cura, ela também tem essa capacidade de fazer a autocura, trazendo a clareza, a consciência de quanto ela deixou reprimir e armazenar ali e condensar no fígado dela essas emoções densas que levaram ela ao adoecimento, entende? Então, quando a gente coloca o amor na frente, o medo, ele tem que ir embora, ele tem que, sabe? Ele tem que abrir espaço. E isso é bastante relevante também no dia de hoje, que eu tô aqui falando com vocês. Bem-vinda, Cássia, que bom que você falou isso aí, Carol, porque realmente é o que nós vamos fazer com ele. O que eu escolho, eu sempre bato nessa tecla, sabe, gente? Sobre a escolha, porque muitas vezes a gente tá num lugar que a gente acha que não tem escolha, que a gente não pode sair daquele lugar que a gente tá, daquela prisão emocional que a gente se encontra, e a gente sempre vai ter escolha, que inclusive ficar é uma escolha. E eu estive nesse lugar quando eu achava que não tinha como sair daquilo, sabe? À tarde, nossa linha, eu vou contar pra vocês que é um tema sensível falar da minha gestação, aquela do meu filho há 12 anos atrás. E quando tudo aquilo, tudo veio, eu já estava doente, fiquei doente pouco depois, né, com essa coisa de pré-diabética e esteatose hepática, enfim. É sensível porque eu não quero expor a pessoa responsável aqui, né? Então, deixa abaixo. De tarde eu conto pra vocês lá na salinha com mais privacidade. O importante é trazer esse conhecimento, essa clareza de que todas as vezes que a gente reprime, então por isso que a gente faz exercício de liberação emocional, liberação da raiva, liberação desses sentimentos que te faz se sentir incapaz ou, enfim, insuficiente, porque tem isso muito no feminino, né? E o curioso que pela medicina tradicional chinesa, esse órgão, o fígado, ele também tipo é responsável pela toda nossa distribuição ali do responsável pelos nossos órgãos reprodutores femininos. Então ele é bem importante porque ele é o cara que distribui o sangue ali, né? Então também vai ali para o nosso sangue menstrual. E aí você veja, se tem uma ligação entre o fígado e a nossa natureza feminina ali, os órgãos estritamente femininos, tem mais um fator de importância esse órgão e mais um fator que vai fazer com que a gente desenvolva doenças nesse órgão, entende? Cleide, muito sério. Com certeza é muito sério. Então, você vê, né, que por isso que eu sempre falo, com conhecimento, consciência, é uma bênção, gente. Nossa cultura vem daquela coisa de a ignorância é uma bênção. Não, meus amores. O conhecimento é uma bênção, porque a partir do conhecimento eu posso fazer novas escolhas. Eu posso ter uma nova, dar um 180 na vida, sabe? Antigamente era muito comum a pessoa desenvolver uma doença e parar para pensar na vida dela, passar um filme, sabe? E ela fazer um balanço ali e falar, bom, eu não quero mais viver assim. Eu vou mudar meu estilo de vida. E hoje em dia não, hoje em dia isso não está acontecendo. Pelo menos eu não vejo, não sei se é aí na bolha de vocês também, porque eu não vejo as pessoas, de modo geral, terem essa vontade de mudar de vida. Pelo contrário, eu vejo elas como fala, resignando a um destino fatídico. Ah, não tem jeito. Ah, não tem cura. Ah, você vai tomar remédio pro resto da vida. Ah, tu não questiona. Não pensa no estilo de vida que ela poderia estar mudando para não para ter mais uma sobrevida, sabe? Eu vejo que tá que nem a seleção brasileira, sabe? Ai, não vamos falar desse assunto. Que entra em campo sem vontade, sabe? Não tem mais vontade. Não tem. Representou a gente, a sociedade direitinho. Porque não tem vontade, parece que tá morto, né? Em vida, sabe? E morrer em vida é pior do que morrer de verdade. Então,
Vamos olhar para isso, sabe, meninas, com toda compaixão por nós mesmos e compaixão pelas nossas ignorâncias, porque quando a gente está muito rígido, essa rigidez no fígado também traz essa rigidez no cognitivo, quando a gente está, ele fica rígido porque fica fibroso, né? Essa rigidez no cognitivo, que é aquela coisa que a gente não quer aceitar, a gente não quer aceitar as coisas como são, essa coisa do fígado, a gente tem relutância em aceitar as mudanças, a gente tem relutância de aceitar a vida como ela é. Então a aceitação também é um remédio para o fígado. Vocês estão entendendo? A aceitação é um remédio para o fígado. A flexibilidade, entender, né, aspectos da vida que estão fora do meu controle. Não está no meu controle como as outras pessoas são, como elas vão agir comigo. O que está no meu controle é o limite que eu dou. Escuta aqui, comigo não. Daqui você não passa. Vocês entenderam? Então, quando a gente abandona essa necessidade de controle, essa vontade de castigar o outro pelo que ele fez comigo, ressentindo o que ele fez comigo, eu tô castigando a mim mesma. Inclusive tendo hepatite autoimune, que é quando as células do meu fígado estão atacando ele mesmo, entende? É gravíssimo, como disse a Cleide, é sério, é seríssimo. É seríssimo o quanto que a ausência de olhar para o emocional nos faz refém do que acontece com a gente. Aí a gente acha que é por conta da alimentação mesmo, é por conta do estilo de vida muito estressado, a falta de exercício. É só a porta de entrada. Isso é só a porta que você abre para essas doenças chegarem, entende? Por isso que eu tenho ouvido muito ultimamente gente falando assim, porque década de 90 para cá, né, da nossa era de malhação, as academias aumentaram, né, cada esquina tem uma academia. Então pessoas que passaram aí mais de 30 anos cuidando do físico, fazendo exercício, fazendo o que os médicos falam, né, que a gente precisa se alimentar bem, fazer exercícios, que mais? Comer, né? Comer direitinho, tomar água e tal, dormir bem, né? Todas essas recomendações médicas, e aí elas chegam e desenvolvem um câncer, se sentem traídas. Como assim eu desenvolvi um câncer se eu fiz tudo o que era para fazer, né? Se eu cuidei bem da minha alimentação, se eu fiz exercício, se eu dormia bem, cuidava do sono, tomava água. Como assim eu tô com câncer? Vocês entenderam? Que ela não olhou para o emocional. E a gente todo mundo tem feridas emocionais que foram criadas lá na infância. Nos feriram ali e aquilo ficou condensado. E se a gente não olhar para isso, vai desenvolver as doenças. E aí você vai se sentir traída. Como assim? Juraram que eu ia ter saúde e qualidade de vida se eu fizesse isso tudo? Como é que eu não tenho? Vocês entenderam? E aí o fígado recebe essa carga mesmo. Como essa carga de frustração, de sentimento de traição, de injustiça. Tudo ali passa por ele. Então é nessas que a gente vai desenvolvendo esse tipo de doença. A Cleide está falando que é verdade. É o veneno que a gente mesmo toma, né, Cleide? É isso. E a gente vê com frequência, né, agora, depois de décadas com essa coisa de geração saúde, vou cuidar do físico e tal, nos prometeram saúde se a gente fizesse tudo isso, as recomendações médicas. Só que aí a pessoa desenvolve um câncer, uma doença autoimune, e ela não sabe por quê. Eu sou assim, quando eu estou nervosa, meu intestino solta de um jeito que remédio nenhum melhora. E o intestino é aquela coisa do estresse, né?
Quando a gente tem uma ansiedade, a gente tem um medo, a gente tá estressada, o cortisol que é liberado na nossa corrente sanguínea para lidar com aquele momento de estresse, de ansiedade, de medo, é o que faz com que tenhamos força nos braços e pernas, que é justamente para a gente lutar ou correr, é o sistema primitivo do nosso cérebro, acionado no sistema luta ou fuga, que fala, né? E aí o que acontece? Se libera também glicose, que é pra gente agir, né? Essa ação precisa de energia, então a glicose vai precisar com que a gente precise ter essa energia para lutar ou correr. Só que as mãos e pés ficam frios. Por quê? Porque se a gente se fere, olha como a natureza é perfeita. Se a gente se fere, não dê hemorragia, porque não tá com ramificado de sangue nas mãos. Só nos braços para lutar e as pernas para correr. Então é muito importante a gente observar que quando aciona esse sistema de luta ou fuga, a gente vai sentir o piriri, né? Vai ter que correr pro banheiro, a gente vai, às vezes vomita, né? A gente tem tudo para esvaziar o sistema digestivo, entende? Para que isso fique, pra gente ficar leve e ágil para correr ou lutar, que seria o nosso sistema primário. Só que hoje em dia a gente não pode sair socando. A gente não pode lutar, né, meus amores? A gente não pode sair socando a pessoa que nos estressou. E a gente não pode também se acovardar, né? Congelar, enfim. Depende da situação ali que você está vivenciando. Então, fazer essa liberação emocional daquele estresse que você sentiu é muito importante. Né? Vai socar uma almofada, que é um lugar que não vai machucar você e nem o outro, né? Vai dar uns gritos no travesseiro, vai fazer alguma coisa que ajude a liberar isso naquele instante que você tá, e depois trazer as clarezas, as consciências que se requer aqui para que você processe essa emoção, porque a emoção é um sentimento biológico, né? É uma coisa que você não pode evitar, mas a razão nos traz a sintetização dessa emoção, entende? Então é preciso essas duas etapas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Rai, tudo bem? É verdade, meu irmão morreu. Ah, eu sinto muito. Foi de câncer? Foi de coisa no. Ah, é câncer no pâncreas. Sinto muito. Mágoas, né? Meu pai também. Tinha muita mágoa, mas muita mágoa. E meu pai morreu de câncer na faringe. Semana que vem, Rai, nós vamos falar sobre doenças de pescoço e cabeça, que é a campanha do Julho Verde. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Mágoa, meu pai também. E aqui, né, que não desentala, não fala, não expõe, não tem medo, retém, né? Então isso é muito importante a gente trazer isso, porque vai fazer o tratamento que a medicina orienta, mas não vai conseguir curar, porque ela não conseguiu liberar esse sentimento ruim, entende? Ela não conseguiu falar, não conseguiu expor, não conseguiu liberar de alguma maneira e tratar as raízes emocionais, entende? Que quando a gente coloca o método que eu trabalho, né? Eu trabalho com o método TPM, que é uma terapia que vai à raiz emocional das causas que estão atrapalhando sua vida hoje, né? Então, quando a gente coloca essa paciente no método TPM, a gente leva ela para a ressignificação naqueles momentos traumáticos que ela se congelou lá na infância, entende? Então, é um método rápido, eficiente, que vai te ajudar, orientar, entende? Te conduzir mesmo à autocura. Então, a gente trabalha não só com o conversacional, que é essa coisa da gente conversa, escuta, ouve, fala. A gente trabalha com técnicas que vão direto na neuroplasticidade, que é essa capacidade do seu cérebro de mudar, de mudança. De se modelar. Fala neuroplasticidade porque o plástico é moldável, né? Modelável quando ele tá quente ali.
Então, é essa mesma característica que seu cérebro tem, de estar se refazendo e se modelando diferente. Então, é muito importante usar métodos que hoje são possíveis, que estão ao alcance, né? Para tirar essa pessoa rapidamente da situação emocional que a aflige, porque a frase do Bruno Gimenez que bate forte aqui, quem tem dor tem pressa. Quem tá sofrendo não quer ficar sofrendo a vida inteira, né? Ela é até humano tirar essa pessoa da dor emocional o mais rápido que seja possível, quanto mais rápido possível, né? Do que dizer para essa pessoa, olha, não tem cura, você vai amargar isso a vida inteira, você vai ter que tomar remédio a vida inteira, e isso não é exatamente uma verdade, né? Quando eu tive lá a pré-diabética, que a médica disse, olha, você vai ter que tomar remédio para a vida inteira? Eu disse, não. Teimosa, nessas horas eu gosto de ser ariana, que eu contestei, eu vou dar um jeito nisso. Descobri uma dieta que ajuda, que é uma dieta baixa carboidrato, entende? Que ao invés de eu ficar colocando a toxina, que é o açúcar, para dentro, tira, né? Porque é aquela coisa do ambiente, o ambiente tá te intoxicando, tá te ferindo, tá te adoecendo, você vai continuar? É a mesma coisa o açúcar. Tá te adoecendo, tá te intoxicando. Você vai continuar botando veneno pra dentro? E taca insulina pra colocar isso pra dentro da célula, sabe? Então, meus amores, as camadas, se a gente for cavando, o negócio vai fundo, vai muito fundo. Tem alguma coisa específica que vocês querem saber aí? Falem pra mim, senão a gente já vai indo para as considerações finais. Mais tarde, às 14 horas, temos a sala emocional, né? A sala virtual de acolhimento emocional, que é onde a gente tem a possibilidade de escutar, né? Você e ter essa escutativa e empática sem julgamento. Então, vocês estão convidadas para estar lá com a gente mais tarde. É feriado, mas né, estamos aqui firmes e fortes trabalhando. Por conta disso, por conta de colocar mesmo esse conhecimento a favor, né, de a quem precisa chegar. Então hoje nós temos a nova medicina germânica, que é essa que nos diz que um forte impacto emocional acontecido 2 anos antes desenvolve a doença agora. E a partir da consciência do que nos fez esse impacto, né, do que nos causou ali, a gente pode começar a dizer adeus para ela, para essa doença, entende? Inclusive em relação aos patógenos, essas doenças que nos afetam por vírus, bactérias e fungos e tal, também, por mais que tenha ali um externo, né, uma coisa externa ali, que vivo, né, um micro-organismo, mesmo assim, mesmo na presença, né? Eu já falei para vocês aqui quando eu tive como chama? Infecção urinária, né? Que eu falava que eu já tinha esse conhecimento da causa metafísica, que é essa causa emocional, mas eu pensava assim, não, uma coisa é quando você tá com uma dor de colo, uma dor de garganta, uma dor nas costas, outra coisa é quando você tem um vírus, uma bactéria, isso aí precisa de antibiótico, não é possível, né? Só que não, né? Eu tive de manhã aquela ardência e tal, e liguei no ambulatório, consegui um encaixe pro final da tarde, mas aí fui no Google pesquisar as causas emocionais e de tarde não tinha mais sintoma, né? E não tinha mais ardência e tal, aquela coisa. Só que aí falei com a médica, ela falou, olha, tudo bem, até acredito, mas faz aí o exame de urina, né? Aí eu fui, fiz, não deu leucócitos altos, né? Então não tinha infecção. Mas aí quando saiu uma semana depois que deu a urocultura, deu a presença da bactéria, ela ficou, né? Ai, foi engraçado. Mas ela falou, não, tudo bem, não vai tomar antibiótico, não tem a bactéria, não tá dando a infecção, né? Não aumentou os leucócitos e tudo mais, só que, né, daqui mais um tempo você faz o exame de novo. Então, assim, hoje em dia a gente tem essa visão integrativa, essas visões de medicinas
alternativas e complementares, né? Que veem o ser humano como um todo. Então, às vezes você acha que uma dor de cabeça é só aqui na cabeça, só que não, né? Uma dermatite é só aqui na pele, só que não, também está representando uma causa, que a pele é o limite, né, entre mim e o outro. Então tá representando uma invasão de espaço. Então tudo isso a gente precisa olhar, né? E eu sempre falo aqui para vocês, né, meus amores? Silencia. Fecha os olhos para olhar para dentro, né? Quando a gente fecha os olhos para olhar para dentro, por isso que a gente fecha os olhos nas técnicas, porque a gente precisa silenciar o ruído externo, o que está nos distraindo, as distrações externas, para olhar para dentro. Inspira fundo e deixa-se pertencer a esse ar que a gente não está nem se permitindo entrar, esse ar, né, que fica tudo aqui, né? E quando a gente inspira fundo e a gente deixa esse diafragma descer para aumentar a capacidade pulmonar e se encher de ar, né? A Rai é a minha amiga aqui do coral, a gente faz esse exercício, né, Rai? Encher bem os pulmões de ar a ponto de ele abaixa e o abdômen se projeta para frente, né? Ampliando a capacidade pulmonar. A gente fica até meio tonta, porque nunca a gente deixa o pulmão trabalhar em alta performance, né? Com a sua capacidade total. A gente sempre traz aquela respiração tão rápida e curta aqui em cima, né? Levanta até o ombro. E isso dispara esse sistema de luta ou fuga, sabe? De emergência, de perigo, alerta de perigo, 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 perigo. Então, quando a gente inspira profundamente e lentamente, e expira também profundamente e lentamente, a gente está desarmando esse sistema de luta ou fuga, de emergência, de urgência, que está aqui gritando sistematicamente de que eu estou em perigo. Perigo, perigo, perigo. Esse é nosso alerta, entende? Então, quando a gente inspira, por isso que a gente fala aqui que a respiração é o remédio sem custo, né? Sem custo. A gente vai fazer uma respiração consciente, observando esse movimento do ar que entra, do ar que sai, né? E trazendo essa intenção de ser preenchida por esse ar e desarmar esse sistema automático do nosso organismo, que só quer nos deixar vivo, né? A função primária do cérebro é nos deixar vivo. E aí, quando a gente tá nesse estresse, esse sistema de emergência está acionado, é onde a gente precisa respirar fundo mesmo e trazer alguns minutos de consciência para essa respiração e ajudar a desligar esse alerta, entende? Então é uma das maneiras também que a gente trabalha. Alguma pergunta aí, meus amores? Se não tiver, nós vamos encerrando por aqui. Me contem se vocês entenderam, se tem algum sentido aí, fez algum sentido aí para vocês, porque essas doenças Oi, Elaine, essas doenças do fígado são doenças que carregam a gente, né, para o fim da vida. E quem é que quer abrir a mão da vida de uma forma consciente, entende? Quase sempre é inconsciente. 98% do que acontece aqui dentro da caixola tá no inconsciente. Por isso que a gente acha que é tudo... Ah, você chegou agora, meu amor. É feriado, né? Dormiu até mais tarde. Tá tudo bem, sem problemas. Depois a gente coloca a gravação lá para vocês acompanharem, tá bom? Que bom, Cíntia, que fez sentido. E é isso, se nós quisermos... Tá bom, Elaine, obrigada. Se nós quisermos ter uma vida mais leve, termos uma vida mais tranquila, mais equilibrada de uma maneira geral... Ah, você estava trabalhando? Ok. Nós vamos precisar dar atenção ao emocional, entende? Quando a gente traz aqui as doenças no físico, é porque
já passou por uma negligência grande do emocional para que chegasse nas doenças no fígado, entende? Então, quando a gente coloca a atenção sobre o emocional, é para isso, é para não precisar chegar no físico, entende? Então, é muito importante que vocês comecem a olhar para isso. Temos que ter um olhar delicado com o nosso corpo, isso, com a nossa mente e espírito, exatamente. Delicado e compassivo, né? Eu sempre trago esse modo de comunicação porque a gente tá aqui normalizando a rispidez, a gente está normalizando a ignorância, a gente está normalizando a brutalidade, a ser ríspido consigo e com os outros. Estamos normalizando uma animosidade. E eu tenho receio disso, sabe? Quanto mais a gente se comporta de maneira primitiva, sem discernimento, sem razão, sem raciocínio, sabe? Eu tenho receio disso, porque que reflexo estamos criando aí na sociedade se a gente normaliza esse modo de agir, de se portar, entende? E o nosso cérebro tem isso, gente. Ele tem esse sistema de normalizar mesmo. Então, por exemplo, uma coisa me chocava, né? Uma atitude me chocava. Na primeira vez chocou, segunda vez chocou, depois aquilo foi, sabe? E aquilo foi deixando de chocar, porque foi indo se acostumando. E é um modo do nosso cérebro agir para se proteger também, para se proteger do choque, entende? Então ele vai mesmo normalizando, vai se dessensibilizando. E aí daqui a pouco a gente está tão acostumado com aquilo que normaliza. Normaliza a violência, normaliza todo tipo de abuso, vai normalizando. Então, quando eu venho aqui trazer essa consciência e abrir os olhos de vocês para que a gente não normalize o sofrimento, não normalize os rancores, não normalize os maus tratos, não normalize que sejam ríspidos com vocês. Não normalize, é assim mesmo. Eu fui lá no médico, ele me esculachou. Falou uma pá pra mim. Não normalize, meus amores. Não normalizem serem destratados, serem tratados com rispidez, com ignorância. Nem que seja o médico, nem que seja a terapeuta. Não normalizem. Vamos normalizar ser bem tratado, ser acolhido, ser escutado com escuta empática e acolhedora, com amorosidade e compassividade. Vamos normalizar isso aí. Vamos tratar o outro como gostaríamos que fôssemos tratados. Porque às vezes a gente até trata o outro bem, mas o que a gente faz com a gente mesmo? A sua burra, a ignorante, começa a se esculachar porque você errou em alguma coisa. Quem se identifica? Quem se identifica, meus amores, não diga que sou só eu. Porque quando essa voz aí começa a me esculachar, eu digo, pode parar. Pode parar. Pode cair fora. Mas que ela tenta gritar, ela tenta, né? Tenta falar umas pá aqui, ela tenta, mas pode parar. Hoje a ciência está se aliando à espiritualidade. Sim, com certeza já deves ter conhecimento disso, sim. Algumas doenças se instalam primeiramente em nosso pré-espírito. Desculpe minha observação. Imagina, Rai. Oxe, obrigada pela sua participação, sua contribuição em relação a esse tema. Inclusive, eu sou fãzaça de 2 doutores médicos brasileiros que avançam nos estudos na correlação. Eles são médicos, tá? Mas eles avançam nos estudos na correlação com a saúde física e emocional e espiritual, né? O Dr. Alex, do Instituto NUPS, e o Dr. Sérgio... Como é que é o nome dele? Sérgio... Ai, gente. É do nome composto, esqueci agora.
Mas você também, né, Cleide? Ah, que bom, meninas. A Cíntia e a Cleide estão concordando aqui comigo, porque tem essas vozes, né, que estão aqui. Então a gente, vamos silenciar essas vozes e vamos parar de normalizar o que é ruim, o que é negativo, o que é tóxico, porque a gente está intoxicando o nosso corpo e nossas emoções, né? Nosso fígado, enfim. Não podemos normalizar isso, entende? Vamos normalizar ser amoroso, né? Vamos normalizar ser empático com a dor do outro. Vamos normalizar ser compassivo, né? Vamos desejar tirar o outro da dor e não falar assim, olha, escuta, não tem cura não. Se vira aí com seus problemas. Tá bom, meus amores? Então à tarde eu espero vocês para escutar vocês lá. Obrigada, Marise. Obrigada. Tá bom. Bom atendimento para você. Aqui é feriado, não vou atender ninguém. Um beijo. E nós vamos terminando por aqui também, né? Porque já vai dar 10 horas, a live fica muito longa e se deixar, a gente fica aqui, né? Mais tarde, meus amores, tragam um chá pra gente tomar um chazinho aqui na nossa sala, nossa sala de acolhimento, tragam seu chazinho, vamos conversar e vamos escutar umas às outras, tá bom? A gente se vê mais tarde e obrigada, meu amor. E a gente se encontra aqui mais tarde, então. E convidem as amigas, convidem. Obrigada, Cleide, você também. Convide as amigas para estar com a gente, levem essa mensagem para mais pessoas, né? O quanto é importante a gente trazer clareza, consciência. E sempre, como eu falo, né, meus amores, é sempre uma lampadinha. Às vezes a pessoa não dá importância no momento, mas quando, né, lá na frente, ela fala, pô, lá atrás, a Cíntia tentou me avisar sobre isso, sobre essa doença, e eu não quis dar ouvidos. Pelo menos a gente fica leve, que pelo menos a gente tentou alertar, entende? Então, minha mãe ficava, né, não tem remorsos, faça tudo que você puder fazer para não ter remorsos, né? E eu já tive remorsos do que eu deixei de falar, por preguiça. Ai, não é comigo. Ai, não vou ganhar nada ficar gastando meu tempo explicando isso pra pessoa. Ah, bobagem, não, deixa eu cuidar da minha vida. Então, todas as vezes que a gente tem um conhecimento e a gente deixa de trazer esse conhecimento para a pessoa que vai desfrutar dele por preguiça, né? Porque dá preguiça, né, gente? Vamos combinar? Ai, vou gastar meu tempo? Todas as vezes que a gente deixa de levar o conhecimento para outra pessoa, a gente está cometendo pecado, a omissão. Pense sobre isso. Omissão. Meus amores, vamos fugir dos pecados capitais. Tá bom, meus amores? Nos vemos mais tarde. Um grande beijo. Muito obrigada pela companhia, vocês que estiveram aqui comigo, né? Vocês que vão ver depois na gravação. Obrigada também por ter me escutado até aqui. E eu espero de coração que esse conhecimento ajude você, que você possa ser também um canal de propagação desse conhecimento para outras pessoas que estão sofrendo e podem ver uma luz no fim do túnel, sabe? A partir desses conhecimentos. Então, muito obrigada. Nos vemos mais tarde. E também na semana que vem, com a presença aqui da Cícera, minha colega de trabalho. E até lá. Um beijo. Tchau.